Você já se perguntou por que algumas preces parecem atravessar o véu do mundo visível, enquanto outras se perdem no silêncio? Já sentiu, mesmo sem compreender, que certas palavras carregam um peso espiritual que não vem de quem as pronuncia, mas de quem as inspira? Santa Faustina dizia que nada é acidental no reino do invisível e que existem momentos em que o céu inteiro se inclina para ouvir aquilo que pedimos. Mas o que aconteceria se você descobrisse que existem orações capazes não apenas de tocar o coração divino, mas de libertar almas presas no fogo purificador? Enquanto muitos repetem rezas sem consciência, acreditando que todas têm o mesmo efeito, Faustina rompe esse pensamento comum ao afirmar que há súplicas que abrem portas que a própria alma desconhece. Ela falava de invocações que não pertencem à superfície da fé, mas à sua estrutura secreta, como chaves escondidas desde o princípio dos tempos. Mas por que essas chaves foram silenciosamente ignoradas? E mais inquietante ainda, por que só agora alguns estão preparados para ouvi-las? Há verdades que não chegam como ensinamentos, mas como feridas que se abrem. Faustina aprendia isso diretamente nas visões que a deixavam sem ar, quando via almas clamando por ajuda, não com palavras, mas com luzes que se apagavam lentamente. Ali, ela percebeu que certas orações não são apenas ditas, elas são reconhecidas no céu. E esse reconhecimento provoca algo que poucos ousam imaginar, uma libertação que ultrapassa o tempo, o espaço e até a própria compreensão humana. Mas a pergunta que ecoa, e que talvez você não esteja pronto para encarar, é simples e devastadora. Por que justamente essas 3 orações possuem esse poder? O que nelas desperta movimento nas regiões onde a justiça e a misericórdia se encontram? Faustina insinuava que sua força não está na fórmula, mas no que sua essência convoca. Uma resposta divina que não pode ser explicada, apenas vivida. E se o que você está prestes a ouvir for mais do que uma prática espiritual, e sim um chamado, agora resta o mais perturbador. Se essas 3 súplicas realmente libertam almas do purgatório, por que tantos vivem e morrem sem jamais conhecê-las? Talvez porque cada palavra que você prestes a ouvir carrega uma responsabilidade que poucos aceitam. A de interferir no destino de almas que aguardam, no silêncio ardente, por alguém que finalmente as lembre. E quando você entender o que Santa Faustina revelou, perceberá que não foi por acaso que chegou até aqui. Nada disso é coincidência, e a revelação começa agora. Há um tipo de silêncio que não nasce da ausência de som, mas da presença de algo que tenta se revelar. Santa Faustina dizia que o mundo espiritual não se impõe, ele sussurra. E esse sussurro, quando percebido, desestabiliza tudo o que acreditamos ser apenas imaginação. O espectador sente esse sussurro como um arrepio que não sabe explicar, como um pensamento que não pediu, como uma melancolia que não tem origem clara. E é nesse ponto que o mistério começa. O que exatamente está tentando nos alcançar? A santa descrevia uma sensação que a acompanhava repentinamente, como um peso suave pousando sobre seu peito. Não era dor, nem opressão, era presença. A presença de almas aguardando por uma voz que as lembrasse. Essa ideia provoca um impacto sutil no espectador, porque todos já sentiram esse peso em momentos específicos. A tristeza repentina ao acordar, o vazio inexplicável ao entardecer, a inquietação sem motivo. E se tudo isso fosse uma linguagem espiritual tentando nos convocar? Faustina explicava que essas almas não clamam com palavras, mas com luzes interrompidas, luzes que tremem como velas presas entre 2 mundos. Ao contemplar essa visão, a santa compreendeu algo devastador e belo. Muitas almas permanecem à espera porque ninguém as chama pelo nome da oração.
E esse entendimento se torna um espelho para o espectador, que começa a perceber que talvez seu silêncio tenha mais consequências do que imaginava. Ela falava também do choque de perceber que algumas dores humanas são reflexos de dores espirituais, ecos que ressoam na alma encarnada, porque esta é sensível ao invisível. Isso provoca uma ruptura interior. E se parte das nossas angústias não forem apenas nossas, se forem pedidos de ajuda passando pela única porta pela qual ainda podem ser percebidos, o coração humano, o espectador se vê confrontado com uma realidade que não pode ser ignorada. A santa relatava que certas orações atravessavam o espaço ao seu redor com a força de algo vivo. Havia um movimento no ar, uma mudança no ritmo dos pensamentos, como se a criação inteira respondesse ao gesto de interceder. Essa percepção destrói a ideia confortável de que orar é apenas um ato simbólico. Não. Orar é provocar uma reação no tecido invisível que conecta tudo. O espectador sente a intensidade dessa verdade vibrar dentro de si. Faustina sabia que esse chamado não é para todos, mas sempre encontra aqueles que têm sensibilidade suficiente para senti-lo, mesmo sem entender. E esse reconhecimento desperta no espectador um incômodo familiar, porque justamente agora ele está ouvindo esse conteúdo. Coincidência não combina com o mundo espiritual. Talvez exista alguém esperando exatamente pela sua escuta neste instante. A santa dizia que a dor do purgatório não é fogo, mas distância, uma distância que só se encurta quando um coração vivo decide estender sua chama. Essa metáfora atravessa o espectador com estranha familiaridade, pois ele também conhece a sensação de estar longe de si mesmo, longe da luz, longe de algo que ainda busca. O sofrimento das almas torna-se assim uma imagem ampliada das nossas próprias ausências. O primeiro bloco termina deixando o espectador suspenso entre entendimento e mistério. Nada foi respondido, mas tudo foi sugerido. O chamado espiritual foi plantado. Agora, o que virá não será apenas informação, será revelação. Quando Santa Faustina recebeu a primeira das 3 orações, ela descreveu que não foi ensinada, foi impressa nela, como se sua alma reconhecesse algo que sempre soube, mas nunca havia acessado. Essa oração atuava como um fio puxado de dentro do coração, destravando memórias espirituais que não são deste mundo. O espectador sente esse reconhecimento silencioso, a sensação de que certas palavras chegam como se estivessem retornando. A primeira oração, segundo Faustina, toca as almas que sofrem pela saudade, a saudade de Deus, da clareza, da luz plena. Esse sofrimento não é punição, é fome, e essa compreensão altera profundamente o olhar do espectador, pois todos já experimentaram uma saudade tão profunda que parecia atravessar o corpo. O purgatório, então, deixa de parecer distante, torna-se um espelho ampliado das nossas próprias distâncias interiores. A santa escrevia que essa súplica funciona como uma mão estendida na escuridão. Não empurra, não arrasta, convida. Esse gesto desperta uma pergunta íntima. Quantas vezes nós mesmos esperamos por alguém que nos estendesse a mão em momentos de confusão espiritual? A oração, portanto, não liberta apenas a alma que sofre, ela desperta o coração que a pronuncia. A segunda oração, mais profunda e mais incisiva, ilumina. Iluminar, dizia Faustina, é sempre provocar dor. A dor da verdade finalmente vista. A alma percebe aquilo que evitou por tempo demais. Essa iluminação não condena, revela. E o espectador, ao ouvir isso, recorda de momentos pessoais em que a consciência se abriu abruptamente, mostrando verdades difíceis, mas necessárias. A experiência humana e a experiência das almas se encontram no mesmo ponto, o da revelação inevitável.
Faustina afirmava que o impacto dessa oração não se limita à alma intercedida. Quem ora também é iluminado. Uma parte escondida de si mesma emerge, quase sempre contra sua vontade. E essa dinâmica expõe um paradoxo belo e perturbador. Ajudar uma alma do purgatório é também permitir que uma parte de nós seja libertada de nossas próprias sombras. A terceira oração, a mais potente, age diretamente sobre o tempo espiritual. Ela não remove o sofrimento, ela o encurta. Ela dobra o tempo, acelera processos, reduz distâncias. Faustina descrevia essa ação como se o céu desse um passo em direção à alma, e isso provoca um impacto emocional profundo. Quantas vezes desejamos que algo na vida se acelerasse, que uma dor passasse mais rápido, que um ciclo não demorasse tanto? A oração é, então, um gesto contra a espera. A santa dizia que, ao pronunciar essa oração, percebia uma resposta que não vinha do mundo, mas de Deus. Uma resposta que ela sentia antes de compreender. Essa resposta era calor, paz, luz. 3 sinais que atravessam qualquer alma, viva ou não. O espectador reconhece essas sensações, pois todos já sentiram um alívio súbito, um acalmar inesperado, uma luz que parecia surgir sem explicação racional. O segundo bloco se encerra com a consciência de que as 3 orações não são fórmulas, são instrumentos de libertação. E o espectador percebe que está apenas no início de uma revelação que o envolve mais do que ele imaginava. Faustina descrevia que, ao rezar, entrava em um estado em que o mundo perdia sua rigidez. O tempo desacelerava, o ar se tornava mais denso e a própria percepção se ampliava. Era como se ela transbordasse de si mesma e ocupasse um território espiritual, onde as almas esperavam. O espectador reconhece esse estado, porque todos já viveram momentos em que a realidade parecia menos física e mais simbólica. A santa dizia que a primeira transformação acontecia dentro dela, antes mesmo de acontecer no mundo espiritual. Um calor suave se expandia no peito, como se sua alma fosse lembrada de que nasceu para amar mais do que para temer. Essa sensação desperta uma lembrança silenciosa no espectador. Ele também já sentiu essa brasa viva que surge sem motivo, como se alguém inspirasse dentro de seu próprio coração. Faustina sabia que rezar por almas desconhecidas é um ato de amor radical. Amar aqueles que não podem agradecer, que não podem retribuir, que não podem oferecer nada além de silêncio. Essa forma de amor é tão pura que fere. E o espectador sente essa ferida, pois ela revela algo sobre a própria condição humana, que muitas vezes desejamos amar assim, mas não sabemos como. A santa também afirmava que às vezes sentia uma alma se aproximar dela durante a oração, não como forma humana, mas como presença. Essa presença despertava nela uma compaixão tão intensa que chegava a doer. E o espectador conhece essa dor. A dor de sentir demais, de acolher demais, de perceber a dor do outro como se fosse sua. No fundo, reconhecer o sofrimento alheio é reconhecer o próprio. Quando a alma recebia ajuda, dizia Faustina, algo mudava no invisível. Um alívio súbito, uma luz que se expandia, uma vibração que se desfazia. Não era espetáculo, era libertação. E essa imagem toca o espectador profundamente, pois ele também deseja ver suas próprias luzes internas se expandirem assim. A santa revelava que, às vezes, ao finalizar a oração, sentia um impulso de paz tão forte que sabia que a alma havia sido tocada. Essa paz chegava como um perfume invisível, como uma luz suave que não tinha fonte externa. O espectador reconhece essa paz, pois já a sentiu em momentos em que não havia motivo aparente para senti-la. Ela afirmava que Deus permite esse processo não para exaltar santos, mas para ensinar ao ser humano sua verdadeira natureza. Fomos feitos para libertar, não para acumular, para curar, não para reter, para iluminar, não para esconder. Essa verdade ecoa no espectador,
provocando um despertar silencioso. O terceiro bloco termina abrindo uma nova percepção. Interceder pelas almas é também uma forma de interceder por si mesmo, porque onde a luz passa, ninguém permanece igual. Faustina descrevia momentos em que sentia várias almas ao mesmo tempo, como múltiplos ecos espirituais tocando sua consciência. Não eram vozes, nem sombras, eram vibrações. Cada uma delas carregava uma história, uma dor, um pedido silencioso. Essa imagem provoca no espectador uma súbita empatia. Quantas histórias carregamos sem saber? Quantas dores cruzam nosso caminho sem que percebamos? Ela dizia que algumas almas se aproximavam com tanta intensidade que pareciam estar tentando tocar o coração humano. Não por apego, mas por esperança. Essa aproximação revela algo profundo. Mesmo na morte, a alma reconhece a força da compaixão humana. E o espectador sente essa verdade como um lembrete. Nossa bondade tem consequências invisíveis. A santa observava que, ao orar, às vezes percebia lágrimas internas, não dela, mas das almas que aguardavam. Eram lágrimas de reconhecimento. Alguém finalmente as lembrara. Alguém finalmente as chamara. Essa imagem é quase insuportável em sua beleza, porque revela a dimensão do abandono espiritual. E o espectador entende, de forma visceral, que ser lembrado é uma forma de salvação. Faustina também explicava que a misericórdia divina não age sozinha, ela responde à misericórdia humana. Esse é um dos segredos mais perturbadores. Deus espera por nós, tanto quanto as almas esperam. Essa verdade não acusa, convoca. E o espectador sente esse chamado como um toque que não pode ignorar. A santa dizia que quem reza por essas almas passa por uma purificação involuntária. Não é sofrimento, é expansão. O coração se torna maior, a consciência mais aguda, a sensibilidade mais aberta. Essa transformação, por si só, já seria um milagre, mas é apenas o começo. Ela percebia que ao aliviar a dor alheia, algo dentro de si se renovava. Era como se a oração devolvesse ao coração uma parte perdida da sua própria humanidade. O espectador reconhece esse fenômeno. Ajudar os outros sempre devolve algo que não sabíamos que havíamos perdido. Faustina ensinava que cada oração por uma alma é um ato de coragem espiritual, porque nos coloca diante de mistérios que não controlamos. Controlar acalma, entregar transforma, e orar é sempre um ato de entrega. Essa entrega, porém, nunca retorna vazia. O quarto bloco termina com a alma do espectador já levemente inclinada para o invisível. Algo dentro dele começou a despertar, e isso era exatamente o que essas orações realizavam desde o princípio. Nos últimos anos de sua missão, Faustina começou a compreender que o maior propósito de suas visões não era apenas revelar o sofrimento das almas, mas despertar nos vivos a coragem de amar espiritualmente. Ela dizia que o mundo está repleto de pessoas boas que nunca aprenderam a transformar sua sensibilidade em intercessão. Essa constatação tocava seu coração como uma ferida aberta, porque ela sabia que a ausência de quem ora prolonga a dor de quem espera. O espectador sente essa verdade pulsar dentro de si, como se reconhecesse que também possui, em algum lugar profundo, uma bondade que ainda não descobriu como usar. A santa afirmava que as 3 orações não foram entregues como fórmulas milagrosas, mas como pontes, estruturas invisíveis lançadas sobre abismos que nenhuma alma consegue atravessar sozinha. Ela repetia que interceder não exige santidade extraordinária, mas disponibilidade interior. Deus, dizia ela, não busca os fortes, busca os sensíveis. Essa afirmação desmonta crenças antigas no espectador,
que começa a perceber que talvez sua vulnerabilidade seja, na verdade, o sinal mais claro de que ele pode participar dessa obra silenciosa. Faustina relatava que, ao rezar profundamente por essas almas, sentia uma expansão súbita em seu espírito, como se estivesse sendo estendida para além da própria pele. Era um movimento interno que ela descrevia como respirar com outra alma. Essa sensação não era mística no sentido fantasioso, era concreta, quase física, e o espectador reconhece essa experiência em seus próprios momentos de empatia extrema, quando sentir a dor do outro parece ampliar e, ao mesmo tempo, revelar sua própria humanidade. A santa também dizia que algumas almas libertas retornavam espiritualmente ao coração daquele que orou por elas, não para pedir mais ajuda, mas para agradecer. Não havia palavras nem aparições. Havia sinais íntimos, delicados e incontestáveis. Uma paz que não podia vir de si mesmo, uma clareza mental inesperada, uma força emocional que surgia em momentos de exaustão. Esses sinais, segundo ela, eram como pétalas invisíveis deixadas por almas gratas. O espectador, ao ouvir isso, percebe que talvez já tenha vivido sensações semelhantes e nunca soube interpretá-las. Faustina ensinava que ajudar as almas do purgatório é, ao mesmo tempo, um ato de misericórdia e um exercício de autoconhecimento. Ao aliviar a espera de outra alma, descobrimos partes nossas que estavam adormecidas há muito tempo. Ela afirmava que a compaixão é um espelho, sempre devolve algo àquele que oferece. Essa revelação é perturbadora e consoladora ao mesmo tempo, porque mostra que, ao intercedermos pelo outro, abrimos janelas internas pelas quais a luz finalmente entra. A santa reconhecia que muitos têm medo de entrar em contato com o invisível, não por falta de fé, mas por excesso de fragilidade. Mas ela dizia que o medo não diminui o chamado, apenas revela a profundidade dele. Interceder é aceitar sentir, aceitar ouvir, aceitar ser ponte. Não é tarefa para os indiferentes, mas para os sensíveis. E o espectador percebe que sua sensibilidade, tantas vezes vista como peso, pode ser justamente o sinal de que a espiritualidade sempre o procurou. Faustina também alertava que essa obra não é feita para quem busca reconhecimento. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém celebra quem ora pelas almas esquecidas. Mas é exatamente isso que torna esse ato tão puro. A misericórdia verdadeira nasce no escuro, cresce em silêncio e floresce onde ninguém olha. Essa pureza confronta o espectador com suas próprias motivações e desperta uma pergunta inevitável. O que em mim ainda deseja ser visto e o que em mim deseja verdadeiramente servir? Há verdades que não se encerram, apenas mudam de forma. E tudo o que você ouviu até agora não buscou entregar respostas, mas despertar presenças. É como se, ao longo desta jornada, algo tivesse se aproximado em silêncio, abrindo lentamente um espaço dentro de você que talvez você não soubesse que existia. As orações, as almas, a saudade, a luz, tudo isso se entrelaça agora em um único gesto interior. O reconhecimento de que o invisível sempre nos tocou, mesmo quando insistimos em chamá-lo de coincidência. O fim deste vídeo não é um ponto final, é um sussurro que continua respirando dentro do seu peito. Enquanto você respira estas últimas palavras, perceba como certos símbolos se reorganizam na sua memória. A chama que não se apaga, a mão que se estende, o tempo que se curva, a luz que se abre. Nada disso é abstrato. Tudo isso é humano. Santa Faustina dizia que a alma só entende o mundo quando aprende a escutá-lo. E talvez agora você esteja começando a escutar. Não com os ouvidos, mas com aquela região secreta da consciência onde a verdade chega antes de ser compreendida. A pergunta que fica não é o que fazer com isso, mas quem me tornei depois de ouvir. Permita-se sentir o eco dessas revelações
como quem caminha por um corredor iluminado apenas pelas próprias lembranças. Há algo de profundamente transformador em perceber que sua sensibilidade não é fraqueza, mas vocação. Que sua inquietação não é erro, mas chamado. Que sua compaixão não é excesso, mas ponte. Se cada alma no purgatório aguarda por uma chama, talvez você tenha descoberto hoje que sua própria luz sempre foi maior do que imaginava. E essa descoberta, suave, silenciosa e inevitável, é o verdadeiro início da sua jornada espiritual. E então surge a pergunta que vibra no vazio, entre um pensamento e outro. Se tantas almas aguardam por alguém que as lembre, quem aguarda por você? Quem espera pela sua coragem, pela sua gentileza, pela sua entrega? Talvez seja uma alma, talvez seja alguém vivo, talvez seja você mesmo. Há mistérios que não pedem interpretação, pedem resposta. E a resposta agora está nas suas mãos. Uma decisão íntima de ser ponte, ser chama, ser presença. De permitir que aquilo que despertou hoje continue se movendo em você amanhã. Antes de partir, deixe que esta frase encontre um lugar dentro de você. A luz que você acende no outro é sempre a primeira luz que ilumina o seu próprio caminho. Se essa frase ressoar, mesmo que de forma quase imperceptível, é porque algo profundo foi tocado e continua tocando. Agora, como gesto final desta experiência, eu te convido, com a mesma delicadeza com que a oração toca uma alma, a participar dessa obra invisível. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e deixe nos comentários uma palavra que simbolize a luz que começou a despertar em você. Não como um ritual mecânico, mas como o primeiro passo consciente de uma alma que decidiu não ignorar mais aquilo que sente. Porque a transformação começa quando escolhemos dizer sim.